Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, 5 dos 45 finalistas do Prêmio Pulitzer desse ano usaram inteligência artificial no processo de pesquisa, apuração ou redação das reportagens. O que o senhor gostaria de destacar nesse assunto? Isso mostra, Márcia, que aparentemente a corporação do jornalismo começa a querer entender melhor o que é a inteligência artificial generativa e sem tanto preconceito como nos primeiros meses depois que ela apareceu. Nunca a comissão do Pulitzer proibiu o uso de inteligência artificial na confecção de matérias que depois seriam submetidas ao prêmio, porque, segundo a comissão organizadora, eles não querem desencorajar as redações de se engajar com tecnologias inovativas. Outro prêmio importante no jornalismo americano, que é o George Polk, também resolveu, a partir do ano que vem, não esse ano, fazer com que as pessoas que se candidatam ao prêmio digam se usaram ou não usaram inteligência artificial generativa ou não generativa e em que medida eles usaram na confecção de suas matérias, e vão permitir que os jurados façam depois perguntas mais específicas sobre como é que foi o uso da inteligência artificial generativa. Isso mostra, então, que, primeiro, a corporação jornalística, por meio de algumas das suas instituições mais relevantes nos Estados Unidos, pelo menos, começa a admitir a possibilidade do uso da inteligência artificial, mas também mostra o cuidado com que isso vem sendo feito, com o natural receio de que problemas possam vir a ocorrer. Inclusive, professor, no Brasil a gente teve um problema recente bem grave em relação a textos publicados na revista BB da editora Abril, não? Pois é, a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, revelou que 311 textos foram publicados no site dessa revista BB da editora Abril com a assinatura de uma só pessoa, e essa pessoa não consta do expediente. A reportagem da Folha não conseguiu encontrar nenhuma referência à existência dessa pessoa. 311 textos num período que significava 12 textos diários. A editora Abril, depois que a Folha entrou em contato com ela para saber mais sobre o que estava acontecendo, ela excluiu do site todas essas matérias. Mas antes disso, a reportagem da Folha comprovou que em 22 daquelas matérias havia trechos idênticos a textos publicados por outros veículos de comunicação, inclusive a própria Folha, e havia também reprodução de falas de entrevistados que haviam sido entrevistados por outros jornalistas de outros veículos, sem dar crédito à autoria dessas matérias. Isso mostra como é perigoso o uso da inteligência artificial generativa por diversas razões, por uma questão de direitos autorais, por uma questão de plágio, como teria sido supostamente o caso nessa situação, e por diversas outras questões, inclusive algumas das quais nós já discutimos aqui na nossa coluna. Então, sem o critério humano, muitas vezes essas situações de plágio, de infração de direito autoral e de erros factuais gritantes podem acontecer. Agora, o que eu acho importante, Márcia, é que se tente compreender cada vez mais o que é a inteligência artificial generativa e como que ela pode influenciar o jornalismo. Por isso eu queria destacar aqui uma pesquisa que o curso de jornalismo da ESPM, faculdade aqui de São Paulo, com o apoio da publicação Jornalistas e Companhia, está fazendo. Eles estão entrevistando centenas de jornalistas para saber quanto eles conhecem sobre a inteligência artificial, como que eles usam praticamente as ferramentas da inteligência artificial na sua atividade e as preocupações acerca desses impactos, como eu acabei de mencionar. Então, a inteligência artificial é alguma coisa que veio para ficar. As empresas de tecnologia estão investindo muitos bilhões de dólares no mundo inteiro para poder se valer mais das ferramentas dessa tecnologia, e nós não podemos ignorar a existência dela, nem os efeitos que elas podem ter sobre a nossa prática, sobre a nossa profissão. Por isso é importante que as universidades também se dediquem a estudar o fenômeno e a estudar como os jornalistas estão encarando esse processo todo. Jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.